Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Avesso. Estamos aqui mais uma semana para conversar sobre coisas interessantes e coisas que muitas vezes não são conversadas no dia a dia. Eu sou o Lucas, estou aqui com o meu amigo Ricardo. Estamos aqui para falar sobre... Velhice. Velhice. Pô, esquisito, né? Velhice. Velhice. Pô, os caras vão falar sobre velho, entendeu? É, sobre velho. Então, mas velhice na verdade é interessante porque existe velhice de idade, de espírito, existe velhice de muitas formas. É relativo, não é verdade? Sim. É relativo, concordo. Talvez o que é uma pessoa velha para mim não seja para você. Então, mas aí é legal porque assim, no decorrer do caminho aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Eu sempre esqueço, né? Você sempre Caraca, vou não tá na minha mão. Exatamente. Então é legal que no meio do caminho a gente vai acabar chegando num lugar que é muito definido pela sociedade. Sim. Né? A gente fala muito, e de fato quando a gente olha uma pessoa, tem pessoas de 20 anos que têm uma cabeça de velha. Sim. Tem pessoas de 80 que têm uma cabeça de uma pessoa mais nova. Né? E hoje a gente está até com uma convidada especial, que está aqui atrás, estou olhando para ela agora, que é minha mulher, tá? Então ela está fazendo careta, está enchendo o saco, né? Ela veio só para atrapalhar o podcast, entendeu? Mas não, é uma coisa boa, ela tá ali, ela faz parte da energia de tudo isso aqui. Então, quem sabe ela aparece? Quem sabe ela aparece das caras aqui, não é? Então é muito assim, eu acho que a gente vai trazer muito hoje o conceito que a sociedade tem. Sim. Porque aí a gente consegue entender melhor qual que é esse rolê da velhice, qual que é a parte mental, né, das pessoas mais velhas, qual que é a parte emocional, né, como é que elas sentem, como é que elas veem o mundo. Acho que é legal a gente colocar desse jeito. Né? E é muito interessante que durante um período, foi logo no finalzinho da pandemia. Sim. Eu me especializei muito em estudar os idosos. Sim. Né? Então, participei até de programas de televisão falando sobre isso e tal. Então, assim, tem muita bagagem pra gente trocar aqui hoje. Sim. Entendeu? Bacana. Porque a gente tem um olhar sobre a velhice que é um olhar, assim, muito escroto, cara. Essa que é a verdade. Sim. Entendeu? Sim. E a gente precisa aprender a ressignificar isso daí. Quando você pensa em velhice, muitas pessoas falam que é a melhor idade, né? Você acredita que faz sentido isso? Depende, cara. Depende? Eu não acredito que a gente possa conceituar de uma forma mais global, né, que a terceira idade é a melhor idade. Né? Aliás, eu acho que isso tem mais uma pegada de marketing para injetar uma coisa diferente na cabeça do idoso do que uma realidade. Entendeu? Porque eu posso sim viver numa situação, por exemplo, com 70, 80 anos de idade, eu posso estar vivendo uma situação na minha vida que, cara, está muito longe, está muito distante de ser a melhor idade que eu estou vivenciando. Essa é a questão. Então, assim, é preciso analisar N variáveis para a gente chegar nesse conceito de melhor idade. Sim. Entendeu? Porque tem muita gente que a melhor idade foi lá atrás, não é agora, com 80 anos de idade. Exato. Entendeu? E foi uma situação muito precária. Exatamente. Tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente falando, quanto no nível da sociedade. Então, assim, é bem complicado, cara. Fisicamente também, né? Limitações. Fisicamente falando, entendeu? Sim. E foi até legal que hoje eu estava tocando com o Lu, na parte da tarde, na parte da manhã, não lembro, pelo WhatsApp, e você comentou uma coisa no WhatsApp, você falou assim, como é ruim a gente conceituar os idosos como crianças, né? Sim. Mas aí eu vou te trazer um outro ponto de vista. Eu não te respondi, porque eu quis trazer aqui na hora para a gente debater sobre isso. Legal. Quando eu comecei a estudar esse rolê dos idosos, eu percebi o seguinte: qual que é a pior coisa quando a gente chega na cidade? Tá? Você considera um idoso. Quando um grande período da infância da gente, a gente desenvolve um estado de total dependência. Correto. Né? Então, depende dos meus pais, depende do professor, depende de um monte de gente. Então, eu ainda não tenho a autonomia necessária para poder desenvolver as coisas sem a presença daquelas pessoas. Aí o que acontece? Conforme eu vou crescendo, eu vou passando por uma fase de estudos, aí eu entro no mercado corporativo, começo a trabalhar, aí eu começo a conquistar as coisas e começa a surgir um sentimento de autonomia. Certo. Né? Então fala, pô, que legal, cara, eu não dependo mais do papai e da mamãe. Né? E aí quando a gente vai chegando perto da velhice, a gente começa a voltar para a infância. Essa é a questão.
Né? Não no conceito criança que você diz, tá? É um nenenzinho, bebê bilionário, é isso. Né? Tem muita gente que faz isso. O pessoal até eu faço, às vezes, a gente não percebe. Sim. Mas não são nenéns, né? São criancinhas, é gente grande. Sim. Claro, com vários níveis de dependência e deficiência em vários aspectos. Então, é um retornar à infância, um retornar ao estado de dependência. E isso que é o maior custo que tem no idoso. Porque imagina, cara, você coloca no lugar do idoso, você passou uma grande parte da tua vida dependendo. Aí você criou autonomia. Puta, show de bola. Você faz o que você quiser, compra o que você quiser, tem teu dinheiro, blá, blá, blá. Aí você volta, chega na velhice, você percebe que você começou a perder de novo uma autonomia que você levou, às vezes, 30, 40 anos para conquistar. Sim. Imagina como isso deprecia. Né? Pô, você vai entrar em depressão na hora, cara. Você vai falar, caraca, velho, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, tudo que eu trabalhei, e agora eu tô aqui dependendo, né? Pior ainda, dos meus filhos. É verdade. Entra aquela culpa, às vezes, de tipo, estou colocando um atraso na vida dos meus filhos porque eles têm que cuidar de mim, e aí entra... Isso é bravo, cara. Muito se fala também de índice, você falou de uma coisa um pouco de depreciar, a gente pode falar também da depressão. Muitas vezes se falam de índices de pessoas jovens, depressivas, e eu não vejo tanto falar dos índices de depressão na velhice. Você acha que as pessoas deixam de falar sobre isso, ou simplesmente fingem que nem existe? Ignora o fato. Tem duas questões que são muito importantes a gente entender quando se trata de velhice. Primeira questão é o nosso instinto natural de sobrevivência. Sim. Se eu tenho um instinto natural de sobrevivência, eu estou o tempo todo correndo atrás de situações e me cuidando e fazendo um monte de coisa para que eu sobreviva. Sim. Saca? Quando a gente fala de velhice, isso já a própria palavra está dizendo assim: daqui a pouquinho você vai morrer. Tá nas últimas, né? Não tem o que fazer. Sim. Então, existe no nosso inconsciente, isso é estudado, tá? Existe no nosso inconsciente uma aversão natural a pessoas mais velhas, sabia? Sim, faz sentido. Porque eu projeto, né? Por exemplo, estou olhando meu pai tem 86 anos. Parece que tem 60, é um absurdo, mas ele tem 86. Quando eu olho para o meu pai, é como se eu estivesse me vendo lá naquela idade, sabe? Isso naturalmente, não é uma questão assim, pô, você não está sendo um filho legal, você está sendo escroto, não é essa a questão. É uma aversão inconsciente natural a olhar meu pai naquela idade, porque eu sei que se eu não morrer antes eu vou chegar lá. E se eu chegar lá no mesmo estado que ele, por exemplo, né? Meu pai é super saudável, tá? Mas ele tem um problema de artrose no joelho que ferra o rolê todo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu fico pensando assim, e quando eu tivesse, se eu chegar nos 85 eu vou estar igual ao meu pai? Sim, faz sentido. Então meio que a gente está sempre num movimento natural que a gente não percebe de ignorar aquilo. Você entendeu? Sim. Eu não quero participar daquilo, eu não quero ficar olhando para aquilo toda hora. Sim. Você entendeu? Faz sentido. Isso é inconsciente. Eu penso muito também quando você falou da questão da autonomia e a perda da autonomia ao longo dos anos. Vamos pensar, por exemplo, tem muitos vídeos na internet que você já vê, acho que na época da pandemia tinha mais ainda. Você via, era um vídeo de humor que tinha um senhor de idade pegando uma escada para pular um muro e o pessoal falando, ele não consegue ficar em casa para ir para a lotérica. Ele precisa ir para a lotérica, senão ele não vai ficar bem. E aí você dá risada, você é interessante e tudo mais, mas depois você para e pensa assim, qual que é a necessidade que ele tem de, assim, por que é tão grande essa necessidade de sair de casa para fazer as coisas? Por que ele não quer que as outras pessoas façam as coisas para ele? Para sentir autonomia. Exatamente. Para não perder a autonomia. Ele não quer sentir que ele está dependendo. Tipo assim, cara, eu quero ir na lotérica, eu quero pagar minhas contas, eu quero, sei lá, ir num barzinho, o que seja, exatamente. E eu quero ir sozinho. Exatamente. E aí na pandemia chega e você fala, você não pode sair de jeito nenhum. Então. Como é que fica a cabeça da pessoa? Você entendeu? Então, assim, existe um movimento na velhice onde os idosos, eles meio que testam a própria capacidade física para não perder a autonomia. Sim. Então você vê, sei lá, você já viu várias vezes, sei lá, um idoso na rua carregando 2 sacolas de mercado. Sim. Aí você fala, né, se a gente entrar nesse assunto aqui, nesse momento, a gente vai olhar para aquilo e vai falar, mas cadê os filhos do cara, velho?
entendeu? É verdade. Mas na verdade, às vezes é ele que não quer. E às vezes o filho tenta ajudar e ele fica muito puto. Você tá entendendo como é que é? Então assim, é muito fácil também a gente olhar só o problema do velhinho, né? Mas tem um outro lado da moeda também. Né? Com toda certeza. Porque às vezes o filho, ele até quer ter, a gente está falando dos filhos porque é a coisa mais próxima, né? Mas não necessariamente. Às vezes o filho, ele quer desenvolver uma ação em prol do pai ou da mãe, só que ele não tem espaço para fazer isso, porque o pai e a mãe não dá espaço. Sim. Você entendeu? Sim. Então você percebe que a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina? Com certeza. Né? Muito mais complexo. Existe um bloqueio que é da própria pessoa mesmo, de falar assim, eu não quero permitir, eu não, às vezes talvez seja até aceitação, eu não aceito que eu preciso de ajuda para isso, né? Sim. Ainda mais quando ela tem um histórico tão grande de autonomia. O cara, ele trabalhou a vida inteira para sustentar, cuidar, proteger da educação pro filho. Aí chega na cidade, ele passa a ser o filho. Cara, isso é uma coisa assim no idoso que é muito difícil conceber. Você entendeu? Na cabeça dos idosos é meio que é antinatural, saca? Não é meu filho que tem que cuidar de mim, eu que tenho que cuidar do meu filho. Você tá entendendo? Tô entendendo. Principalmente as gerações, o pessoal hoje tem 75, 80, 85, é uma geração que tem uma outra cultura totalmente diferente do idoso de agora. O idoso de agora, cara, o cara tá indo pra academia, velho. É verdade. Entendeu? Tem gente de 80 anos que eu vejo na rua que tem um corpo melhor que eu, tem a saúde melhor que a minha e tem a cabeça melhor que a minha também. Sim, eu já vi muitos também, melhor que eu. Cara, você olha pro Carlos Zezano, parece que ele tem 60. É verdade. Entendeu? Sim. Então, pra mim faz todo muito sentido isso que você tá falando, especialmente a parte vou colocar a gente, assim, as pessoas que não chegamos ainda nessa idade mais avançada. Sim. A parte de ignorar as coisas dos idosos. Tanto é que você falou, você até referenciou um negócio que eu falei, que é aquela coisa de tratar como um bebezinho. E o que eu quero dizer com isso especificamente? Quando um idoso talvez fala alguma coisa, ou faz uma mudança no visual, enfim, qualquer coisa, às vezes a gente tem uma tendência social de ficar, ai, nossa, que bonitinho, né? Tipo, ai, que legal que você falou isso, nossa, ela é tão bonitinha, né? Ela faz umas coisas tão legais. E não que seja na intenção de maldade. Não acho que seja. Não é pejorativo. Não é. Porém, isso meio nem depreciativo, também não é. Não, mas eu acho que às vezes pode passar a sensação pro idoso de uma coisa de tipo, nossa, mas eu sou trouxa? Neném? Eu sou trouxa, tipo assim, o que eu tô falando é uma coisinha pequena, tipo, tem uma história. Então, às vezes eu quero dizer, com essa coisa de tratar como neném, que às vezes a gente pode, tentando agradar a pessoa, fazer com que esse idoso se sinta realmente menos. Fomentando o sentimento de dependência. É isso que eu estou falando, entendeu? Claro que é muito louco, porque é o que eu falei. Você percebe que a gente também tem isso? Claro. A gente também olha esse processo. Ele era criança, virou adulto e voltou a ser criança de novo. Exato. Porque esse processo ele é muito visível. Sim. Né? Psicologicamente falando, é isso que acontece. E no nível da sociedade também é isso que acontece. Né? Então, assim, é um gesto carinhoso, mas que a gente precisa também tomar um cuidado para não tratar como uma criança. Porque não são crianças. 3, 4 vezes mais história. Sim, carinho, eu acho legal. Tá até a minha mulher está dando risada aqui, que ela chama meu pai de Tchuco. Né? Tchuco, meu neném. Mas é um carinho, é um amor, beleza. É diferente. Né? Mas assim, a gente tomar cuidado para não projetar no idoso uma criança que ele não é, ele já foi. Isso. Entendeu? Porque é justamente o sentimento de se tornar criança de novo é que fode o rolê, literalmente. Né? Isso vai internalizando na pessoa. Totalmente, cara. Isso é um ponto. O outro ponto é o quê? É o lance da produtividade. Né? Sim. Quem se destaca no mundo? Quem que é visto no mundo? Quem é produtivo. A partir do momento que você deixa de ser produtivo, você é descartado. Isso é natural, porque é um mundo, né? O mundo ele precisa do movimento. Sim. Né? O mundo precisa continuar rodando. Sim. Então esse é o segundo ponto, entendeu? Que cria também, às vezes, depressão, né? Essa coisa da tristeza, a solidão, essa coisa toda, porque é o sentimento de inutilidade. Cara, o sentimento de utilidade é um dos sentimentos piores que existem. Você consegue se imaginar se sentindo inútil? Deve ser horrível. Tipo, tô aqui pra quê? Fazendo o quê? Pois é.
sabe? Você fica sem propósito. É. Né? Então, assim, você entra em depressão, fico toda hora, pô, Deus me leva logo, entendeu? Exatamente. Eu virei um estorvo, não consigo auxiliar em porra nenhuma, as pessoas não deixam, né? Ou eu também não quero, porque eu fico teimando que eu não sou. Na minha cabeça tem uns 21. Um puta rolê doido isso daí. A questão da produtividade, eu acho que especialmente nessa velhice deve pegar mais forte, porque eu entendo que as pessoas que estão nessa idade hoje vêm de uma geração na qual o trabalho delas, ela muitas vezes viviam em prol do trabalho, assim. Totalmente. Hoje a gente tem uma geração que, tipo, tá, eu tô fazendo isso, mas eu estou fazendo por quê? Se eu não gosto dessa empresa, eu vou para outra. Se eu não me aloco nessa área, vou aprender outra coisa. Antigamente, existia mais aquela, vamos dizer assim, lealdade para empresas, por exemplo, que pessoas mais antigas ficavam assim: eu estou nessa empresa há 50 anos, eu estou nessa empresa há 40 anos. Sim, então, virou patrimônio, né? Vira parte da personalidade da pessoa. Virou patrimônio. Então, a produtividade dessa pessoa, se a gente for pensar nessa mentalidade de tipo, a vida e trabalho são duas coisas que eu vivo para o trabalho, muitas vezes, chega esse momento da idade, que ela nem precisa mais trabalhar por causa da aposentadoria. Às vezes ela só, vamos dizer assim, que fazia uma coisa, achava que só sabia fazer uma coisa, ela não se sente disponível para tentar coisas novas. Sim. E aí vem essa sensação de tipo, tá, mas eu cheguei agora, eu tenho todo esse tempo, eu não posso fazer o que eu sabia fazer porque eu não consigo mais. Não dá mais espaço. E aí agora? Eu acho que esse e agora deve ser, sabe esse silêncio ensurdecedor dentro da pessoa? Sim. Tipo, e agora? Eu tô esperando só morrer? Existem, eu conheci colegas meus psicólogos, né? Para quem não sabe, eu sou psicanalista. Colegas meus psicólogos que desenvolveram um trabalho voltado para desenvolvimento de uma aposentadoria saudável. Porque é muito louco isso daí, tá? Se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha ativamente hoje, pergunta para ela, o que você vai fazer depois que você se aposentar? A pessoa não sabe. E aí ela entra num buraco negro. Sim. Você entendeu? Sim. Ela começa a olhar para aquilo e fala, porra, e agora? É verdade. O que eu faço? Uhum. E aí entra onde? Entra na depressão. Faz Então sentido. existem programas, né? Que você auxilia a pessoa a entrar na aposentadoria de uma forma saudável. Uhum. Entendeu? Porque existem formas. Né? Não é só um processo de acomodação, estou aposentado, vou ficar vendo televisão o dia inteiro, porque é isso que tem que ser. Não é isso que tem que ser. Pode ser diferente. Entendeu? Sim. Aliás, fica a dica, né, para idosos que possam estar assistindo o podcast, ou filhos, né, que têm pais idosos, façam esse movimento, conversem sobre isso, cara. Sim. Né? O que o idoso pode desenvolver para que ele tenha uma vida mais saudável? Sim. Porque você já tem a reclusão, né? Sim. Que gira em torno do quê? Da ausência dos filhos. Sim. Né? Então você já não tem a presença dos filhos, você não tem o amor dos filhos. Amigo, tipo, é muito louco, né? Meu pai fala que ele está numa idade onde todos os amigos estão morrendo. Gente, e é verdade, cara. efeito dominó, assim, outra meu pai era um cara assim, gandaeiro pra caramba. Você entendeu? Sim. Era terrível. E ele tinha muitos amigos. E outro dia eu estava conversando com ele sobre isso. Acho que até a minha mulher estava junto. Ele falou assim, porra, daquela porrada de amigos só sobrou um. Caraca. Se morresse, fudeu, eu não tenho mais amigo. Acabou. Você entendeu? Uhum. Então, cara, é assim. A gente precisa, o idoso precisa começar a desenvolver o quê? Um novo network, sabe? Sim. Uhum. Porque aquele network talvez vá morrer, entendeu? E se ele não tiver um outro network, ele vai ficar sozinho. Porque ele não vai ter amigo e não vai ter filho. É. Então, é aprender a desenvolver hobbies, tarefas, atividades. Não precisa ser algo que exija uma maior condição financeira. O governo oferece muitas atividades, entendeu? Sim. Então você vai conhecer outras pessoas da tua idade, você vai tocar, entendeu? Achar um novo amor. Eu falei isso pro meu velho. Então, velho, vai lá, quem sabe você não encontra lá a mulher da tua vida. Ele falou, não, minha vida é a sua mãe. Eu falei, tá bom. Mas tem mais uma. Escola lá, né, um crushzinho ali. É. Você entendeu? Sim. Fazer uma companhia, né? Não precisa nem dar uma bimbada, só fazer uma companhia que é legal. Sim. Você entendeu? Sim, Né? sim. Faz sentido. Então, cara, a gente precisa, de verdade, começar a olhar para o idoso de uma forma diferente, cara. Sim.
Primeiro porque o idoso não merece a visão que a gente tem sobre eles. Né? Segundo que, muito provavelmente, são nossos pais e mães. Né? E terceiro que, fatalmente, cara, isso não tem outro resultado. Se você não morrer antes, você também vai ser um idoso. Sabe? Então, assim, não dá para ignorar. Entendeu? Concordo. Porque se você não quer viver nesse mundo que massacra o idoso, cara, sabe? O jovem de hoje precisa começar a olhar para o idoso de uma outra forma, tá? Valorizando uma porrada de coisa, principalmente conhecimento, sabedoria, entendeu? E entender que ele, quando for idoso, ele pode ter construído uma consciência muito diferente do que o idoso passa hoje. Percebe como é que é? Sim, mas o choque de gerações também é muito impressionante, né? Nossa, porque o idoso que hoje em dia ele tem essa coisa mais solidificada em questões de mentalidade, o jovem de hoje é tão imediatista que ele nem considera o que ele vai ser. Não, na verdade, assim, lembra que foi da versão? A gente, quando tem 55, você já começa a pensar. Entendi. Você fala, pô, eu tô com 60, 70, fudeu. Né? Mas, tipo, a pessoa de 20, 30 anos, cara, ela nem pensa, essa que é a questão, nem passa pela cabeça dela a reflexão de que um dia, se ela não morrer antes, volto a dizer, ela vai ficar velha. Vai ficar velha, entendeu? Vai cair o cabelo, a teta vai bater no joelho, aquela merda toda. Você entendeu? Né? Sim, não pode falar. Hoje a teta não bate mais no joelho hoje, né, amor? Tá ótimo. Tudo duro. Tá ótimo, é isso. E nem pagando plástico, hein? É natural. É natural. Genético mesmo. É genético, entendeu? Então, na hora da gente começar a construir uma outra visão, cara, porque o idoso, ele sofre pra caramba. E vou dizer, velho, ele sofre em silêncio. Sem dúvida. E tem silêncio, ou melhor, tem sofrimento pior do que o não tem sofrimento silencioso. Porque ele não tem, o idoso, ele não tem nem uma mentalidade construída para, por exemplo, fazer terapia. Você conhece gente de 80 anos que faz terapia? Não. Quantas pessoas você conhece? É que, assim, historicamente também, o idoso muitas vezes achava que a terapia é só uma coisa de doido. Exatamente. A cultura. E é uma coisa que hoje em dia já vem sido melhorada e construída pelas pessoas, porém, assim, eu cresci ouvindo, você está precisando de terapia? Você é doido? Não, terapia tá virando um item básico da vida de todo mundo. Exatamente. Quem não faz terapia hoje tá errado, né? Porque a gente tava falando lá embaixo, né? Literalmente. Tá todo mundo doidão, a gente vai trazer um lance da pandemia porque não acabou ainda. Não acabou, de jeito nenhum. Não acabou. Então, cara, o idoso, ele sofre com a solidão, ele sofre com a reclusão, ele sofre com a ausência dos filhos, ele sofre com o sentimento de inutilidade e improdutividade, né? Sofre com esse sentimento de dependência, sofre com uma pressão absurda para não dar trabalho para as pessoas, e aí o cara, vou voltar a trazer o exemplo do meu pai. Né? Então o cara lá tá com uma dor filha da puta no joelho, entendeu? E não tá pedindo ajuda. Você entendeu? Sim. É assim, eu conheço ele também. Tem a pressão. Exato. Baseado na minha experiência, ele sempre falava que não estava sentindo nada. Entendeu? Porque quem tem artrose no joelho não sente dor? Então. Sim. Eu tenho artrose na coluna e sinto dor, velho. O joelho não vai sentir? Então. Você entendeu? Então, assim, você vê um mix de coisas que colocam o idoso numa situação de sofrimento. Sofrimento silencioso. Isso que é a maior merda que tem, cara. Sabe? Concordo. Então, eu acho que é os dois lados, sabe? É uma conscientização do filho, dos filhos, e uma conscientização dos pais, sabe? Do idoso. Porque não adianta só um lado fazer a parte dele, não vai funcionar. Não. Tá? Que é por isso que eu trabalhei muito essa época, falei pra você. Sim. Então, o filho precisa desenvolver uma conversa e o idoso precisa dar permissão para essa conversa acontecer e vice-versa. E começar a rolar uma comunicação empática nessa história, cara, porque tanto um lado quanto o outro não está entendendo o rolê um do outro. É verdade. A falta de compreensão é o fundamento desse problema todo, né? Sabe, eu falo também, velho.
Todos Eu nós. falho, tá? Eu ensino, tal, eu oriento, mas eu também falho. Eu sou ser humano, na minha vida real, né? Vida real, vocês entenderam, né? Fora da psicanálise, fora da sala de terapia, onde eu sou psicanalista, eu havia o Ricardo Prado, entendeu? Cheio de falha, seja de defeito, faz merda pra caramba, normal, faz parte do ser humano, entendeu? Sim. Então, assim, se eu contar quantas vezes eu sentei e perguntei ao meu pai, como que você está se sentindo? Porra, cara, acho que dá meio dedo. E é um puta erro isso. Entendeu? Porque é só eu perguntando para ele e ele criando, né, esse espaço. Porque ele também precisa interagir nesse espaço. Senão não acontece. Sim. Eu vou conhecer melhor como meu pai está vendo o mundo, qual que é a necessidade dele, o que ele está precisando. Assim como os filhos também têm necessidades. Né? Exato. Sabe? É uma via de mão dupla, como tudo que a gente fala aqui. Cara, sempre né? No final das contas, é uma questão de comunicação, como sempre nós falamos aqui também. Sim. Mas eu acho que é uma resistência que possível de tirar. Só que a minha preocupação realmente fica sendo essa questão meio cultural, né? Deles terem essa coisa de... vulnerabilidade também é uma coisa que eles têm um pouco de dificuldade. Muita dificuldade. Né? De se sentir apto a estar vulnerável, assim, de dizer que eu estou vulnerável e tudo bem. Sim. Então tem todos uns processos, várias quebras de parede que envolvem as duas pessoas, né? Mas eu acho que o interessante de parar para pensar sobre isso é também, como você mesmo falou, colocar a gente nesse futuro. Porque você falar assim, como você vai se ver depois que você se aposentar? Eu consigo me ver velho, mas o que eu vou estar fazendo? Entendeu? Eu parei pra pensar. Tipo, velho, todo mundo vai estar se morrendo, mas o que eu vou fazer? Exato. Perante esse mundo que fica me cobrando produtividade o tempo todo. Eu vou fazer o quê? Exatamente. Você entendeu? Eu acho que é uma reflexão extremamente válida. Só que os filhos, a família, pode sim fazer a parte dela e tentar auxiliar o idoso a se sentir útil. Vou dar um exemplo. Eu já tive gente que me julgou por causa disso. Claro que eu não vou deixar o meu pai faxinar a casa. Não tem o menor sentido. Né? Sim. Eu pedi para um senhor de 86 anos, 4 anos, ele faxinar a casa. Aí é uma loucura, né? Sim. É uma loucura. Sim. Mas, por exemplo, eu sempre deixo ele lavar a louça. Sim. Eu sempre deixo ele fazer a comida. Sim. Você entendeu? Eu sempre deixo ele passar um aspirador no quarto dele, por exemplo. O aspirador é fácil, né? Você não precisa nem fazer muito esforço. Por quê? Porque aquele momento ele está se sentindo útil. Sim. E esse que é o lance, você tirar o sentimento de inutilidade do Deus. Tirar o sentimento de improdutividade dele. Você vai criar uma qualidade de vida melhor, emocionalmente falando. Tá sacando? Tô sacando. Porque imagina, eu tomo conta de tudo. Não, pai, ó, você não pode, você é idoso, você não vai fazer merda nenhuma, só eu vou fazer. O que faz? Ele vai ficar onde, cara? Sentado no sofá, assistindo televisão o dia inteiro. A cabeça vai estar literalmente fritando. Exato. Porque ele vai estar ouvindo as coisas assim, querendo fazer as coisas, não pode. Exatamente. Né? E aí é centro cultural, né, velho? Uma cultura de merda. Sempre foi, né? Uma cultura de merda. Sempre foi. Tá? A gente não vai conseguir mudar a sociedade em 5 anos, em 10, em 100 anos. Isso vai levar muito tempo. Se essa consciência que a gente está colocando aqui, ela começar a ser disseminada, entendeu? Começar a ser trabalhada, literalmente. Porque é fácil falar. Né? Eu amo meu papai, que tem 86 anos. Mas o que eu faço para ajudar o papai a ser mais útil, ser mais empoderado, ser mais isso, ser mais aquilo? Sim. Ter uma qualidade de vida melhor. E o que ele faz? O que ele permite também? Exato. Né? Exato. O quanto de ajuda que ele me pede? Se ele tiver com dificuldade, ele vai pedir ajuda? Não vai pedir. Aí vem o bloqueio, vem a dificuldade da comunicação, vulnerabilidade. Exato. Sempre voltam nas mesmas coisas, né? Volta, cara. E a relação vira um cocô. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando acaba aonde? No pau. Você entendeu? Sim. Vira pau. Sim. Pô, você não pede ajuda? Não precisa mais, você precisa, não, cara, começa o pau. Exato. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, é totalmente contraprodutivo o que a gente faz. Entendeu? Que doideira, né? E coisas que são tão facilmente evitáveis, né? Sim, são. Porque podem ser construídos, são hábitos, velho. Exato. Cultura é hábito. Hábito a gente consegue mudar. Uhum. Alguns com muito esforço, outros com menos esforço, mas hábito pode ser mudado. Entendeu? É rotina de vida, cara, é cotidiano. Sim. Você entendeu?
Eu acho que... É isso, a gente não vai mudar a sociedade, tá? Não. A sociedade vai continuar massacrando o idoso de alguma forma. Claro. Tá? Mas eu acho que todo mundo pode começar a fazer uma grande diferença dentro de casa. Sim. Você entendeu? Eu acho que isso faz até sentido com o que nós fazemos aqui, porque assim, eu pelo menos não venho com a síndrome do super-herói. Eu acho que o que a gente veio falar aqui não é uma questão de mudar o mundo, Não. mas assim, se uma pessoa vem e fala assim, pô, fiz uma coisa aí baseada no que a gente estava conversando, no que a gente estava ouvindo, minha relação talvez com os meus pais melhorou, foi bem produtivo. Isso pra gente já é, pra mim, né, acredito pra você também, já é um boost assim enorme. Baita ganho. É maravilhoso, É né? ganho. Então, assim, conversar sobre coisas assim, eu, por exemplo, que tenho avós, meus pais ainda são muito jovens, mas eu que tenho avó, por exemplo, que ela tá nessa idade, só que no caso da minha avó, por exemplo, ela cresceu com pouquíssimo estudo, ela sempre foi independente. Eu posso colocar essas coisas assim em vista, olhar essa situação e às vezes até mesmo eu Sim. me colocar e pensar, será que eu estou fazendo o melhor para isso? Então, conversar sobre isso, a gente não conversa só para as pessoas também, a gente conversa para a gente. Muitas vezes quando a gente escuta a gente falando as coisas, a gente já abre um grande, assim, uma consciência das coisas maravilhosa. Até mesmo falando de mim mesmo. Sim. Acabei de falar para você, eu não pensei depois que eu tiver... Então, não Eu não pensei Não nisso. pensa. Então, assim, isso é uma coisa que eu já vou poder pensar também. Porque toda conversa externa é resultado de uma conversa interna. Sim, Faz sentido? com todo sentido. Então, se a minha conversa do lado de fora está sendo uma porcaria, é porque a minha conversa interna está um cocô. Sim, Você entendeu? sim. Percebe? Sim, Porque o resultado, o reflexo. sim, A minha conversa interna vai refletir no meu externo. exatamente. Não tem aquilo que está lá fora, que está dentro? O que está dentro está fora. Pois Já é. dizia Mephistófeles, sabe? Aquele lá, né? Aquele que fez... Aquele cara lá. Aquele cara é da hora, eu gostava dele. Hermes Trismegisto. Aham. Falei Mephistófeles, sacanagem. Mas eu acho que... É isso, cara, sabe? É essa mentalidade que eu acho que a gente quis trazer aqui, né? Eu acho que a gente tem essa mania de colocar certos grupos acima, certos grupos abaixo, por exemplo, sendo Concordo. idosos, às vezes pessoa com deficiência, às vezes um grupo específico, mulheres, muitas vezes são colocadas abaixo de muitas coisas. Então, naturalmente, a sociedade tem essas tendências de fazer essas coisas e cabe a gente parar para pensar e falar sobre e ver o que nossas atitudes estão sendo feitas, né, em relação a essas coisas para mudar, ou para mudar só para a gente, não precisa ser para o mundo. Então, eu acho que vale bastante a pena parar e considerar todas essas coisas da nossa vida. Com Né? certeza. Então, a velhice não é uma coisa que a gente pode escapar. Então, por que a gente trata ela... Então, De novo, só morrer antes. por que a gente trata ela como se fosse honestamente uma doença? Mas não é. É só uma parte da vida. Né? É assim que o nosso inconsciente vê. Pois é. Entendeu? Uma praga, né? Uma Como se a gente praga, estivesse destinado a uma coisa horrível. É por isso que a gente tem a aversão. Pois Por isso é. que a gente ignora. Ah, graças a Deus eu sempre tive alma de velho, então pra mim vai ser só... É, pra mim não vai mudar muita coisa, assim. Então... eu tinha muita alma de velho até conhecer a Cláudia. Ah, olha só. Porque a Cláudia você tem 21 anos, tá, gente? Alma não tem o que fazer. A alma é da pessoa. Tem uma alma de 21 anos. Então ela me contagiou. Sim. E aí, tipo, eu rejuvenesci, entendeu? Declaração de esse amor, né, gente? Tá Por que eu gravado. perdi a oportunidade? Não tem como, isso aqui tem que ficar tá gravado e registrado. Daqui 3, 4 anos você mostra de novo pra lembrar. Não pode esquecer isso. Exatamente. Mas a alma das pessoas realmente tem almas velhas e almas mais jovens. Sempre fui uma pessoa velha, então assim, a gente tem que ver o que nós somos também pra lidar bem com essas coisas, né? E tá tudo bem, as pessoas são diferentes. Então, Cada um é cada um. daqui a pouco tá todo mundo velhinho, a gente vai poder fazer um podcast velhinho aqui também. E Exatamente. aí a gente lembra de como foi tudo isso, essa jornada até esse dia. Cara, como será, né, velho, que vai ser? Vocês vão sentar aí e vão falar, gente, quem que eu tô sentado aqui? Por É, quê? Exato. É tipo isso, né? Lembrei, mano. É que a gente já fala mesmo. velho. Ah, tá bom, vamos falar daquele negócio lá. Bota uns chá, uns café. Porque você já percebeu, né? Todo mundo já percebeu que eu tenho início de Alzheimer. Né? Nossa, é verdade, tem vários Quando eu tiver registrados. 80, quando eu estiver aqui, tipo, vai ser difícil, cara. Você vai ter que me ajudar. Você A vai gente ter que bota umas passar. pranchetas. A gente bota umas pranchetas com uma lousa. Equitação aí, porque Beleza. os dois birolados não vai dar certo, não, cara. Vai dar certo, mas a gente vai tentar. Exatamente. Mas assim, eu acho que foi um papo extremamente interessante. Foi. Foi um papo Foi que... produtivo, né?
É produtivo justamente porque a gente gosta muito de falar das coisas que a gente não é como se a pessoas não gente... falam. Exato. A gente não acorda de manhã e fala assim, nossa, eu queria falar... Vamos falar sobre idoso, né? Tipo, não tô sem fazer nada mesmo, né? Vamos almoçar, vamos falar sobre idoso na hora do almoço? Exato, mas assim, é interessante porque da próxima vez que talvez um idoso parar você na rua ou numa feira, alguém da sua família ou não, Sim. quer conversar, meu, às vezes eles querem conversar sobre qualquer coisa. Eles querem ser escutados, cara. Nossa, tá vendo que melancia bonita que eu comprei? Às vezes é assim. Não, você tá com quantos anos? 26. 26 anos, cara. Mas a minha idade eu viro, eu tenho 62%. Cara, com 26 anos você tem necessidade de ser escutado. Tenho. Por que com 80 você não vai ter a mesma necessidade? Exatamente. Porque que muda, cara. As Percebe? pessoas não entendem A isso. pessoa não deixou de ser um ser humano, meu irmão, na boa. Exatamente. Eu nem vou entrar, minha mulher até trouxe um caso aí de uma senhora que foi estuprada, eu nem vou entrar nesse assunto aqui, cara, porque Sim. senão eu vou sair do prumo, velho. Sim. Vou sair do prumo, vou levantar do sofá, vai dar merda. Eu tô ligado. Mas, tipo, sabe? Cara, assim, na boa, gente, fica a dica aí, entendeu? Abre mais espaço para trocar com o teu pai, com a tua mãe, né? E você, idoso, entendeu? Para também de birra, né? Que se chama birra, é isso, né? E abre espaço também para ouvir e escutar os seus filhos, né? É uma troca, velho. Se a troca não começar a acontecer, vai continuar do jeito que está. Sim. Simples assim. E as coisas podem ser tão simples. Pode ensinar o seu avô, sua avó a mexer no celular, pede pra ela te ensinar a costurar. Meu pai mexe no celular melhor que eu, velho. Então, as coisas acontecem Eu muito abri o fácil. Instagram, tinha lá um history do velho. Eu falei, não é possível. As coisas são tão Tipo, simples. meu irmão não ensinou, tá? Tenho certeza absoluta disso. Eu também não ensinei. Porra, como é que ele aprendeu a colocar negócio no history, velho? Sim. Sozinho, meu irmão, tô falando. Pois é. Vai fuçando ali, ele consegue colocar sozinho. Exato. Ninguém é besta, gente. Pois é, só que não era mais fácil. Esse é um bom exemplo. Não era mais fácil falar, ô filhão, dá pra você me ensinar como é? Não era mais fácil. Sim. Com certeza. Você entendeu? Sim. Só que não pede, não adianta. Então você que é idoso, não se sinta inútil, não se sinta com a data de validade expirada, não se sinta que você Sacanagem. já está esperando alguma coisa. Não, porque não. se você está aqui, você tem muita vida para viver Muita ainda. vida pra viver. Se você não tivesse muita vida para viver, a gente falou sobre introdução à espiritualidade no podcast passado, mas sempre aparece, né, essas coisas. Sempre. Se você não tivesse vida para viver ainda, você já teria sido levado. E assim, é uma coisa um pouco, talvez seca de se pensar, mas é verdade. Então, se você tem coisas para viver aqui ainda, aproveita. Seja você consigo mesmo, seja você com as Sim. pessoas ao seu redor. Então, permita viver algumas coisas que talvez em todos esses anos você ainda não viveu. Já pensou se aos 90 anos você descobre o que é ser vulnerável? Que legal, né? Não é que não tem dia, data para isso. É Pois quando a vida deixa. Pois é, a gente precisa sair dessa coisa da idade, saca? Entender que, independentemente da idade, todo mundo é ser humano, velho. Acabou. É todo mundo igual. Exato. E vai todo mundo para a mesma porra da cova. Não é Aí verdade? você vai estar sozinho mesmo, aí realmente, aí não tem o que fazer. Eu acho que não, velho. Quando morrer, você vai ter mais companhia do que quando tá vivo. Eu tava falando desse querentinho aí, mas aí você tá falando isso, é verdade. Espiritualmente falando, eu vou pegar. É verdade. E tem aquela frase que diz o peru não morre na véspera, né? Eu não conheço essa aí. É isso? A frase? O peru não morre na véspera? Isso. Então. Gente, eu vivem aprendendo, nunca Não, tinha é visto. só peru que morre na véspera. Só peru que morre na Ah, véspera. agora faz sentido. Mas é legal trazer essa frase assim, porque ninguém morre antes da hora. É, exatamente. Não Exato. adianta. Você entendeu? Uhum. E só para fechar, agora que eu lembrei que a gente falou, você falou sobre isso, a gente não falou um pingo sequer sobre isso. Essa época de Natal e Ano Novo é muito complicada para o idoso. Então, gente, vamos dar um carinho aí, Uhum. entendeu? Com certeza. Porque, cara, passar Natal e Ano Novo sozinho, pô, isso aí. Complicado. Se eu passar Natal e Ano Novo sozinho, eu já fico numa depressão lascada, velho. Sim. Imagina, né? Sim. Eu acho que em vez de fazer talvez uma ceia naquele apartamento grande de um primo, de uma tia, vai na casa deles. Faz em casa, meu. Sabe? Cara, se você, sei lá,
passa algumas horas que seja, dá atenção, sabe? Compra não tem dinheiro comprar peru, compra um frango de padaria, velho. Mas faz alguma coisa ali. Se até mesmo eles quiserem cozinhar, deixa cozinhar, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, vai queimar o frango. Brincadeira, tá vendo? Mas aí o que a gente está falando basicamente é aproveitar esses momentos festivos também, para se houver esse sentimento de solidão que é muito existente nessa idade avançada, que você pelo menos reduza esse sentimento um pouco menos, né? Deixa ele menor. Exatamente. Não precisa fazer nada demais. E sem hipocrisia também, tá, cara? Porque assim, não adianta também você virar o filho perfeito, o idoso perfeito, nós vamos novo e passar o resto do ano dando bundada por aí. Não vai resolver nada. Você entendeu? Então assim, é adquirir um hábito, um novo hábito, que gere muito mais qualidade de vida, não só para o idoso, mas para a relação sua com o idoso e do idoso para com você, entendeu? Exato. Eu acho que é isso aí, cara. Porque só Natal, Ano Novo, meu irmão, todo mundo se ama, né? É uma merda. Deu meia-noite. Qualquer dia eu vou fazer um podcast dessa bosta. Todo mundo se ama. Eu te amo, aí passo o ano inteiro metendo o pau no fulano lá, fofocando no WhatsApp, aquela merda toda. Você entendeu? Exatamente. Mas isso aí é para outro podcast. Com certeza. Então a gente vai falar mais sobre isso depois, mas mais uma vez um ótimo papo. Mais uma vez coisas muito interessantes que às vezes a gente fala e às vezes nós mesmos escutamos, a gente pode colocar isso. Aprendendo também aqui. Com certeza. Eu já vi várias vezes a minha vida no que a gente acabou de falar. Então seja de agora ou seja no futuro. Não importa. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Obrigado a Cláudia também que está aqui. Gostou, amor? Foi super. Bom? Na próxima ela vai estar aqui, ó. Não quero nem saber. Nem, vai ser legal. Nem discutir. Só se for um tema bem legal. Tá, então você traz o tema. Opa! Tá, e aí a gente fala sobre. Ela vai sentar aqui no meio e a gente vai fazer vai ser um tema sexual. Vamos fazer mas dá pra falar sobre tanta coisa. Aqui é bem aberto os nossos tópicos mesmo. Sim, né? Falar sobre sexualidade, poliamor, cara, eu falo sobre tudo. Né? Nossa, é tão interessante falar sobre essas coisas. Eu acho tão legal. Muito legal. Sim. Aí você traz a Aí já me atrai mais. Fechou? Fechou. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Pra você também, viu? Não, até daqui a 2 semanas, né, Lu? Verdade. A gente tá fechando o ano, então a gente também precisa, né, de um tempinho aí. O podcast Papo do Avesso está entrando em férias coletivas nesse momento. Recesso. Entendeu? Recesso. E retornamos no dia 4 de março. Tá bom? 4 de março? 4 de março? Caraca, isso é recesso mesmo? Isso não é uma férias, não? Deputado, né, velho? Votação em março, depois do carnaval. Depois do carnaval, ali mais ou menos quando chegarem as férias do meio de ano escolares, a gente volta. Isso. Junho, acho que... Segunda semana de janeiro a gente tá aqui. Mas isso não impede vocês também de colocarem sugestões de temas, das experiências de vocês. Falam como é a vida de vocês com o idoso. Tem algum idoso na família? Como que você vai ser um idoso? Conta pra gente que a gente sempre vai ficar muito feliz de ver tudo isso. Fechou. É mesmo? Bom papo, hein? Gostei. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Até.